Boa noite, gente. Graça e paz de Cristo Jesus. Nós estamos iniciando mais uma transmissão da nossa amada igreja aqui em Jequié. Vamos chegando, vamos nos aproximando. Espero que você tenha cumprido aí as nossas orientações. Nós demos um roteirozinho. A paz, Wanda. Demos um roteirozinho, haja vista essa nossa continuidade nesse processo de quarentena. E para evitar que nós ficássemos um pouco displicentes com essa situação, a gente deu um roteiro, né? Que você possa se preparar para esse momento. Se arrume como se você fosse para uma celebração. Isso de alguma forma também trabalha com a sua mente, no sentido de tornar isso uma rotina. Nós temos ouvido falar de algumas pessoas que têm se queixado dessa diferença na rotina. E aí você precisa agir com alguns insights como esse, para que você não perca o que a gente está fazendo aqui. Nós não estamos aqui para assistir um culto, mas para prestar um culto ao Senhor. É importante que você se arrume, isso ainda dá um senso de reverência para o que nós estamos fazendo aqui. Participe de tudo que vai acontecer. Normalmente as canções que nós ministramos aqui são canções bem populares, bem comuns dentro do arraial do povo de Deus. A gente acredita que boa parte delas os irmãos conhecem, então aproveite, louve conosco. Às vezes eu estou aqui sentado tocando, né, pela falta da estrutura aqui, mas eu gostaria de estar em pé, num pedestal, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Mas aí você pode ficar de pé e adorar a Deus, né? Ele merece isso, Ele merece que a gente se humilhe, que a gente se levante na presença dEle e o adore também. Então é importante que você tenha esse posicionamento nessa hora em que nós não vamos estar apenas assistindo o culto, nós vamos estar dando nota ao culto, à celebração, mas isso vem da parte do Senhor, né? Então nós temos que fazer de tudo para louvar, bendizer e engrandecer o nome dEle da melhor forma possível. Eu vou chamar a irmã Wendy aqui, porque ela que vai proceder com a liturgia. Então, pedir para a Wendy fazer isso. Liturgia e cânticos, hein? É com a irmã Wendy hoje. Olá, graça e paz. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Ó, Sofia aí falando com vocês. Dá um oi pro pessoal. Oi. A paz. A paz. Pronto, vamos começar agora? A paz de Deus. Deus te abençoe. Amém. Então vamos, antes de tudo, levantar a nossa voz, né? Falar com o Senhor. Fazer uma oração. Amém. Amém, Sofia? Ela tá fazendo. Déia tá dando boa noite, Sophie. Déia aí falando com você. Tá vendo? Oh, saudades, Wanda, também. Saudades de todos vocês, irmãos. Saudades de nos reunir na casa do Senhor para celebrar. Mas a nossa maior alegria é saber que nada pode nos deter, né? Nada pode nos parar. E através da tecnologia, a gente pode adorar o Senhor. Vamos começar, Sofia? Sim. Vamos orar, então? Sim. Deus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos, te glorificamos, te bendizemos. Porque Tu és nosso Deus, Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. Tu és a nossa alegria. Tu és um motivo, Senhor, da nossa canção. Obrigado por este dia. Obrigado por nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado a nossa família, guardado o nosso arraial. Oh, louvado seja o Seu nome, Senhor. Oh, Deus, nessa hora em que, ó Deus, de maneira virtual, nos reunirmos no mesmo pensamento para Te adorar, glorifica o Teu nome, Senhor. Toque nossos lábios. Nos ajuda a Te oferecer o melhor, maior louvor que venha proceder dos nossos corações. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Sofia? Amados, vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Salmos 127. Sofia agora vai ficar quietinha,
Porque a mamãe vai ler a Bíblia, né, Sofia? Mas eu não tenho Bíblia. Você tem Bíblia sim, filha. Se eu colocar a Bíblia, minha Bíblia não tá aqui. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Louvado seja Deus. Em época de pandemia, em época de proteção contra o coronavírus, existem tantas instruções para nós, né? Para que a gente possa evitar de se contaminar, evitar de adoecer. Algo que a gente não pode esquecer, irmãos, é que ainda que a gente faça tudo, ainda que a gente não saia da nossa casa, que a gente não tenha contato com ninguém, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Tudo depende do Senhor. Porque se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vai ser em vão usar máscara, em vão lavar as mãos, em vão tudo. Porque o Senhor é o guarda de Israel. E a Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila. A nossa confiança tem que estar no Senhor. É necessário fazer todas as coisas, porque a Bíblia diz que o justo vê o mal e se esconde, né? Então a gente precisa o prudente, a gente precisa realmente nos proteger, mas o nosso coração e a nossa confiança está no Senhor. Não podemos esquecer da grandeza do Deus que servimos. A Bíblia diz que a sua glória enche os céus e cobre a terra. O nosso Deus é grande, é tremendo e, acima de tudo, é o Criador de todas as coisas. É o Todo-Poderoso. Então, em meio a tanta preocupação, em meio a tanta angústia que muitas vezes tenta nos assolar, a gente não pode esquecer da grandeza do nosso Deus. Ele é o nosso maravilhoso Deus, o Todo-Poderoso. E todas as coisas estão debaixo do seu controle. Então, eu vou chamar o pastor aqui para tocar conosco. Eu te convido a adorar comigo a canção que a gente gosta muito de cantar na nossa igreja, que é "Quão grande é meu Deus". Às vezes é necessário a gente gritar para que a nossa alma possa ouvir e não se esquecer que o nosso Deus é maior do que todas as coisas e nada está oculto aos seus olhos, e todas as coisas estão debaixo do seu grande poder. Aleluia, Jesus. Adoremos ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Todos
começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande, não há outro Senhor além de ti. Tu és todo poderoso, Senhor. Oh Deus, todos os homens e reis da terra se prostram diante da sua grandeza. Não há outro além de ti, Pai. É o meu Deus. Aleluia! Ele é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso. E não é em vão que a gente coloca a nossa confiança nele. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa confiança. Ainda que o mal e que as aflições estejam diante de nós, é nele que estamos seguros. Aleluia. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Oh, aleluia. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti. Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Mais uma vez, oh Jesus, entregamos diante de ti a nossa oração, Senhor, porque sabemos que ela não volta vazia. O Senhor tem contemplado cada uma delas. Fonte de águas vivas
posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Oh, em meio a tantas circunstâncias que o mundo tem colocado diante de nós, são tantas notícias ruins, são tantas notas de morte, são tantas lágrimas, tantas tristezas, mas Ele continua sendo Deus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que faz com que o nosso coração permaneça firme. Porque se nos mostrarmos fracos na hora da angústia, é porque a nossa força é pequena. E em nome de Jesus, que Deus fortaleça os nossos corações, para que a gente não tema mais notícias, para que nada venha abalar a nossa fé nele, porque Ele é e continua sendo a nossa segurança. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Amém. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de adorar com o Senhor. Tá, o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pela vida de Lilo e Gisele, que estão adorando conosco, de Raquel, de tantas pessoas, ó Deus, que nos acompanham nesse momento. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Lili? Dá tchau. Amém. Olha a Lili aí, ó. Lili. Dá tchau. Já agradecendo aí aos amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, sejam irmãos e irmãos aqui da nossa comunidade em Jequié, sejam outros aí de outras cidades. A irmã Raquel, estou vendo aqui pelo Face, lá em Itaberaba, Deus te abençoe. A irmã Sandra também ali em Vitória da Conquista, Deus te abençoe. Irmão Lilo, lá em Nazaré das Farinhas, Deus te abençoe. Vi também a irmã Joelma, esposa do nosso pastor Rovanildo também, que nos acompanha lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Deus te abençoe também. Bênção podermos adorar, bendizer, engrandecer o nome do Senhor. Eu queria que nesse momento nós pudéssemos estar erguendo a nossa voz e orando ao Senhor. Durante o culto de adoração, de louvor ao nome do Senhor, é importante também nós levantarmos a nossa voz para Ele, uma vez que Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso socorro bem presente
na hora da angústia. Então eu queria que nesse momento aí você fique à vontade, você pode se ajoelhar, você pode ficar sentado, você pode se levantar e você vai clamar. E nesse momento é importante que a gente clame pela nossa nação. Nós, por meio de algumas notícias, temos visto que o número de infectados com a doença tem crescido. É sabido também que os testes estão sendo disponibilizados e a partir disso há uma curva normal de crescimento aí que deve acontecer a partir do momento que acontecem mais testes, mas isso de alguma forma pode trazer mais pânico ao coração, uma vez que também a gente tende a não mais saber se está tudo isso acontecendo, estão crescendo os casos única e exclusivamente por conta dos testes que estão sendo disponibilizados ou de fato a doença está se propagando. Então oremos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor sare essa nação, para que de alguma forma nós sejamos exemplo também para outras nações no combate a tudo isso que está acontecendo. E nós, enquanto igreja, nós temos essa tarefa de erguer a nossa voz e clamar ao Senhor, rogando a Ele que logo essa praga venha passar, que todo o ensinamento que Ele queira nos dar venha a ser aprendido por nós, em nome de Jesus. Então, nesse momento, feche seus olhos e comece a orar e comece a clamar. Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite adorando, bendizendo e engrandecendo o seu nome. Muito obrigado, Senhor. Rogamos a Ti que tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas faltas, os nossos erros, nos ajuda a cada dia mais nos aproximarmos do Senhor, nos conformarmos à Sua imagem e semelhança, a sermos, Senhor, homens e mulheres segundo o Seu coração, dos quais o Senhor tem muito prazer em ter na Tua presença. Deus, nós queremos nesse momento colocar a nossa nação diante do Senhor, Deus. Feliz a nação que tem Deus como Senhor. Pai, essa nação que tem sido propagada aos quatro ventos como uma nação cristianizada, com praticamente 1/4 da população se rendendo aos seus pés, mas é uma nação que precisa do seu toque. E em especial, Deus, nós rogamos que o seu toque aconteça no tocante a toda essa pandemia que está acontecendo ao nosso redor. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós enquanto igreja do Senhor, aqui nessa localidade, aqui nesse país, que nós possamos levantarmos, Deus, a nossa voz o tempo todo para te suplicar pelo Senhor, pela mão do Senhor sobre nós, sobre a mão do Senhor, sobre a nossa nação, sobre aqueles que nos governam. Deus, tenha misericórdia, porque está acontecendo até divisão no que diz respeito a essa área política, uma politização dessa doença. Tenha misericórdia, Senhor. Isso não é hora de divisão, é hora de nós juntarmos as nossas forças, de esquecermos qualquer tipo de viés político e nessa hora pensar nas vidas, Deus. Ajuda-nos, Pai, para que em nome de Jesus, aqueles que nos governam, Deus, venham ter esse sentimento, Deus, sentimento de nação, sentimento de apoio, sentimento de compaixão, para que dessa forma possam agir corretamente no que diz respeito a nós brasileiros, em nome de Jesus. Então, aqueles, Pai, que estão desenvolvendo aí vacinas, que estão fazendo testes com medicações, que o Senhor possa prover sabedoria para cada um deles, para que as etapas com segurança, Deus, possam ser percorridas no nome de Jesus, e que todo, Deus, o prognóstico da ciência, ele possa de alguma forma ser superado. Se fala em vacinas daqui a 1, 2 anos, se fala em medicações que não vão chegar num tempo tão breve, mas nós acreditamos no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas, Pai. E o tempo do Senhor não é o tempo dos homens, por isso nós queremos rogar ao Senhor, Deus, que façam que esses que estão na nossa frente na área médica possam ter inteligência suficiente para no tempo do Senhor, no tempo devido, no tempo determinado seu, vir com a cura, vir com a vacina, vir com a medicação que é necessário para que esse isolamento social ele possa acabar, para que nós novamente possamos estar nas ruas, apregoando o seu ano aceitável, para que nós possamos estar reunidos enquanto comunidade também, desfrutando um da presença dos outros, Pai. Nos ajuda para que isso venha acontecer num breve espaço de tempo, em nome de Jesus. Então, aqueles que estão nos hospitais, que já estão sendo tratados, aqueles que porventura venham estar na UTI, Pai, Deus, faz cair, faz zerar o número dos mortos na nossa terra, em nome de Jesus. Nós acreditamos que isso é possível, Deus. Então faz zerar isso em nome de Jesus. Que nesse momento o Senhor possa soprar vida nos leitos de hospitais, sopra a vida daqueles que estão na UTI, sopra a vida daqueles que estão em casa, em quarentena, em nome de Jesus. E por conta desse soprar de vida do Senhor, que vidas venham se render aos seus pés, que mais e mais adoradores possam surgir, que de alguma forma a humanidade venha aprender, Deus,
com tudo isso que está acontecendo. Nós não sabemos se foi permissão do Senhor, se foi juízo seu, mas de alguma forma, Pai, nós queremos nos aproximar mais do Senhor, enquanto corpo de Cristo, enquanto humanidade. Nos ajuda a sair dessa pandemia de maneira melhor do que a que nós entramos, em nome de Jesus. Amém. Protege aqueles que estão trabalhando na linha de frente, os médicos, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, de laboratório, os auxiliares também de enfermagem, aqueles que trabalham como auxiliares de serviços gerais, que em nome de Jesus, todos aqueles que estão envolvidos, motoristas de ambulância, Pai, maqueiros, todos eles vão ser protegidos pelo Senhor. Guarda-os, Deus, em nome de Jesus, que no nome santo de Jesus, Deus, por meio desse guardar também, eles venham honrar, eles venham bendizer, eles venham engrandecer o seu nome, Deus, e declarar que não há salvação, não há porto seguro se for distante do Senhor, que todos possam se render diante de Ti e reconhecer que tudo está debaixo do seu governo. Muito obrigado. Dessa forma nós choramos gratos, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir a você que, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 23. Estou vendo aqui que o nosso irmão Eric Vitor, foi meu colega na OC do Brasil, entrou aqui na nossa transmissão também. Muito obrigado. O pessoal ali da Igreja do Jardim Cruzeiro também, em Feira de Santana, está conosco. Muito obrigado. A irmã Ana Paula Oliveira, Deus te abençoe. Muito obrigado também. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Agora não, minha filha, viu? No finalzinho a gente vê como é que faz, tá bom? A gente vai abrir no Salmo de número 23. E a princípio nós vamos ler apenas o versículo de número 4. Se for possível, né, quem puder aí digitar aí na telinha qual é o texto que nós vamos ler nessa noite. Jean, meu amigo Jean também, foi meu colega no Cefet, antiga Escola Técnica Federal, antigo Centro Federal de Educação Tecnológica, hoje é IFBA, né? Também está aí conosco, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Salmo 23, nós vamos ler somente o versículo de número 4, tá? Nesse primeiro momento. Salmo 23, versículo de número 4. O texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Que o Senhor possa abençoar as nossas mentes, os nossos corações, para entender aquilo que Ele quer para nós, não somente durante esse tempo de celebração, mas durante todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Se tem um salmo que é muito conhecido, eu acredito pelo grande público, é o Salmo de número 23. Por vezes ele é citado em aniversários, em cerimônias fúnebres, dentro de escolas. Enfim, é um salmo que eu quero dizer que quase todo mundo conhece. Seja essa pessoa cristã ou não, religiosa ou não, provavelmente já recitou e é provável que saiba até de cor. E acho que a partir do momento que nós apenas registramos o texto, vamos recitando, vez após vez, a gente acaba não meditando tanto assim no significado do que representa esse Salmo 23. Quem o compôs, quais os elementos que ali estão inseridos. Será que é uma realidade próxima a nós hoje em dia, crentes do século XXI? Será que tem alguma serventia para nós hoje? Que tipo de ensinamentos esse salmo, que é um salmo de certa forma de uma realidade rural, provavelmente composta ali perto do século X a.C., tem para nós, para mostrar de lição a pessoas, seres viventes do século XXI. É sobre isso que eu queria conversar, queria ser agente do Senhor dessa noite para ministrar aos corações. O tema da nossa mensagem de hoje será: confio em Ti, Senhor, meu supremo pastor. E eu oro
para que você possa estar com o seu coração, com a sua mente aberta para aquilo que Deus vai ministrar, que você possa colocar isso no seu coração e aplicar durante todos os dias da sua vida. Pois bem, por que a gente deve depositar a nossa confiança, a nossa esperança, com toda a nossa força em Deus? A primeira razão pela qual eu vejo que nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor é porque se a nossa confiança estiver em Deus, nós estaremos contentes o tempo todo. E quando eu falo em estar contente, eu não estou falando em estar conformado. Ser conformado com o que está acontecendo e estar contente são duas coisas totalmente diferentes. E estar contente também não é estar com a boca escancarada, cheia de dente, dando risada o tempo todo, como se estivesse vendo um passarinho verde. Os irmãos vão perceber aqui durante a ministração que estar contente é muito mais do que isso. Para que a gente possa entender assim um pouco do pano de fundo do que está inserido aqui no Salmo de número 23, eu queria trazer algumas curiosidades sobre essa relação entre pastor, ovelha, povo de Deus, Israel e igreja nos nossos dias. Israel, no início da sua história, era muito dependente do rebanho ovino, como é chamado esse rebanho no que diz respeito a ovelhas. O rebanho bovino é o rebanho que trata com bois, com vacas, o rebanho caprino com cabras, e o rebanho ovino diz respeito a esse trabalho com ovelhas. Israel era extremamente dependente desse rebanho. Era por meio dele que as vestes eram providas, por meio dele também eles tinham o leite e os seus derivados, a questão do comércio também, a economia girava em torno também desse trabalho com as ovelhas, e até o sacrifício na área religiosa. Todas as vezes que um animal, naquele momento, naquela cultura, ia ser colocada diante de Deus, a ovelha era um desses animais que eram retratados. Então daí você consegue perceber o quão importante era a ovelha dentro da cultura judaica. Assim como o pastor também era uma figura muito comum, muito importante. As primeiras vezes que nós temos menção sobre a figura do pastor na Bíblia, ou sobre a atividade desse pastor, a gente vê isso em Gênesis 48, em Gênesis 49. Em Gênesis 48 nós vemos Jacó reconhecendo o cuidado do Senhor sobre a sua vida durante ali, já no final da sua vida, mas ele percebeu que o cuidado de Deus sobre ele, como provedor, como cuidador em todas as áreas também. O termo que ele usa é um termo que normalmente é usado para o cuidado que o pastor tinha em relação à sua ovelha. Em Gênesis 49 também, quando ele abençoa o seu filho José, ele também faz uso disso, ele chama Deus de pastor. O próprio Davi também, ele era de origem um pastor de ovelhas. E isso depois você pode verificar, por exemplo, no episódio em que ele se colocou à disposição de Deus para lutar contra Golias, lá em 1 Samuel, no capítulo de número 17, nos versículos 34 e 35, ele vai se apresentar como alguém que era um pastor de ovelhas, que lutou contra um urso ou contra um leão para retirar um cordeiro que estava na boca desse animal, e naquele momento ele se coloca à disposição também de Deus para, como um servo dele, não permitir que aquela fera, que Golias também, pudesse continuar levantando impropérios contra o povo de Deus. Normalmente os pastores, sobre os pastores havia um sentimento ambíguo. Por alguns eram pessoas muito bem vistas e eram bem-vindas também. Isso por conta da importância dos pastores para a economia. Eu já falei aqui do quão importante era esse cuidado com as ovelhas, o quanto se envolvia economicamente naquele tempo. E também, normalmente, os pastores que viviam, nas redondezas
próximos dos centros, dos povoados, tinham moradia fixa, eles tinham uma reputação bem melhor. Por outro lado, haviam aqueles que não gostavam muito dos pastores, principalmente por conta da aparência, né? Eles eram pessoas que trabalhavam no campo, tratando ali das ovelhas, retirando por vezes do perigo, e não era uma das profissões mais limpas. Então, por vezes, eles não eram muito bem vistos por conta disso, eram tidas como pessoas de mau caráter, sem escrúpulos, alguns deles, principalmente aqueles que eram nômades, aqueles que não tinham moradia fixa. E aí, só abrindo um parêntese aqui, perceba que eu disse que os pastores que moravam próximos, que tinham uma moradia fixa, próximo dos centros urbanos, eles tinham assim uma moral maior do que aqueles que não tinham uma moradia fixa, né? Do que aqueles que vinham de longe. Hoje a gente percebe um movimento meio inverso no que diz respeito a isso, né? Os pastores que estão o tempo todo ali cuidando daquelas ovelhas que Deus colocou aos seus cuidados, por vezes não tem o respaldo, o respeito devido. Eu estou falando em tese, né? Os pastores na face da terra, por vezes se prefere aquele que vem de fora, o pastor da outra comunidade, o pastor da televisão, ele é o mais importante, ele é o melhor. E é interessante que no contexto bíblico é diferente. Aquele que estava próximo era aquele que era mais bem visto, e aquele que veio de longe, aquele que ninguém conhecia, essas pessoas não queriam ter conta, né? Como isso muda ao longo do tempo. Mas é só um parêntese que foi aberto aqui. Eu quero fechar esse parêntese e deixar essa discussão, quem sabe, para uma outra oportunidade. Qual era o papel do pastor? O pastor ele tinha uma série de tarefas. Ele precisava cuidar da ovelha da melhor forma possível, conduzi-la para os caminhos que fossem necessários para que ela pudesse obter a comida, para que ela pudesse também beber da água, defender dos animais, defender dos ladrões, defender dos perigos que por vezes as próprias ovelhas se colocavam. Daqui a pouco também a gente vai falar sobre isso. Enfim, prover aquilo que era necessário para que a ovelha ela pudesse estar bem. E eu vou falar das ovelhas aqui de pouquinho em pouquinho, à medida que a gente for avançando aqui no texto bíblico. Só para começar, a gente precisa falar que as ovelhas elas eram extremamente dependentes. Era de fato um animal, é um animal na verdade, que é criado como se fosse um animal de zoológico. Ele é totalmente dependente do tratador, totalmente dependente do criador. E essa relação de dependência chega a tanto que os pastores normalmente eles acabam de fato se afeiçoando às ovelhas, por vezes colocando nomes. Isso até hoje, isso era um hábito antigo, mas até hoje esse hábito ainda existe de estar colocando nome nas ovelhas. E por incrível que pareça, as ovelhas elas conhecem a voz do seu pastor. Então, por mais que um outro pastor, uma outra pessoa tente chamar aquele grupo de ovelhas, aquele rebanho de ovelhas para estar perto, somente com a ordem, com os comandos do pastor que cuida, né, que cuidou das ovelhas ao longo do tempo, essas ovelhas elas acabam obedecendo. Sobre a composição desse salmo, eu não sei como é que os irmãos observam ele, né? Talvez alguns pensem que esse foi um salmo assim da juventude de Davi. Davi, enquanto pastor, ele sentou assim num monte, aí contemplando as ovelhinhas passando, pastando, e aí ele começa a conjecturar sobre o cuidado do pastor. Talvez no primeiro momento essa seja a nossa opinião, mas vários estudiosos eles entendem que esse salmo é um salmo da maturidade de Davi, provavelmente um salmo composto mais próximo da morte de Davi. E aí, dentro dessa contemplação de como foi a sua vida, como é que foram as suas experiências, por exemplo, pensando, quem sabe, aí no episódio que ele teve com o seu filho Absalão, que tentou destituir a ele, tentou acabar com a vida dele. Você pode ver isso em 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, do capítulo 13 até o capítulo de número 19, e ver como o Senhor
ele pôde prover uma série de recursos, salvação, livramento para Davi. Talvez ele estivesse nesse momento pensando em situações como essas que aconteceram. Enfim, se a gente pudesse resumir como é que Davi está se identificando e vendo também o Senhor nesse momento, Davi está falando sobre a fragilidade da ovelha e, ao mesmo tempo, falando da sua identificação. Então, Davi, naquele momento, ele se identifica como uma ovelha, com todas as suas debilidades, com todas as suas limitações, com todas as suas fragilidades. Ao mesmo tempo que ele expressa a sua confiança nesse pastor, ou no supremo pastor, no Deus, pastor rei, né, que é a palavra que é usada para Deus aí, a palavra Yahweh, Yahvé, Javé, ou seja, o próprio eu sou, o próprio Deus. E ele entende que por meio do depósito dessa confiança em Deus, Deus como seu supremo pastor, ele vai prover tudo aquilo que é necessário para que ele possa se sustentar naquele momento. Por isso que o texto diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É interessante que no texto original, o Antigo Testamento, ele foi escrito originalmente em hebraico. Esse termo nada me faltará, na verdade, seria algo como de nada eu devo sentir falta. Se eu tiver Deus como meu supremo pastor, de nada eu vou sentir falta. Ou seja, ele está falando aqui em contentamento. E como eu falei, o contentamento aqui nada tem a ver, né, com apenas estar com um sorriso nos lábios, mas é esse sentimento de que Deus está provendo o suficiente para que a minha vida seja mantida em segurança. Ele está provendo aquilo que é vital, ele está provendo aquilo que é essencial para que eu continue mantendo a minha caminhada aqui na face da terra. E quando a gente fala em contentamento, eu não sei se vem à sua cabeça um outro texto no Novo Testamento. Será que vem? Será que você pensa em alguma coisa? No Deus que provê todas as coisas, em todas as situações, sejam elas situações adversas, difíceis, ou sejam situações confortáveis. Vem algum texto na sua cabeça? Eu queria que você abrisse em Filipenses. Filipenses, no capítulo de número 4, talvez você tenha pensado nesse texto. A partir do versículo de número 10, Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso de número 10. E o texto bíblico vai dizer o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes o meu favor, o vosso cuidado, a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso acerca da renovação desse cuidado que foi feito da parte da igreja de Filipe com ele, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver, olha o termo aqui, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Por vezes, nós citamos esse versículo de número 13, tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse uma certeza de que eu vou vencer sempre, eu vou triunfar sempre, eu vou ter tudo o que quero, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas perceba que o texto não está falando disso, mas o texto está falando em contentamento em toda a situação. A palavra do que está escrita no versículo de número 11, contente,
também significa estar satisfeito por ter o suficiente. E é um estar satisfeito interior do coração que aflora para o exterior, mesmo quando eu não tenho tudo aquilo que eu desejaria, sejam coisas materiais ou de qualquer outra circunstância. Então esse contentamento nasce no coração e eu entendo, não, eu tenho o suficiente aqui para viver e eu me alegro por ter suficiente e eu posso todas essas coisas porque em tudo isso Cristo tem me fortalecido. Então perceba que contentamento e suficiência em Deus nada tem a ver com conformismo, mas com a sensação de confiança, de segurança, de que Deus está nos sustentando em todas as coisas e em todos os momentos. Então a primeira lição que o versículo de número 1 passa para nós, do porquê que eu preciso depositar a minha confiança em Deus, é por isso. É porque se a minha confiança, se a nossa, se a nossa confiança estiver em Deus, nós vamos estar contentes o tempo todo, porque nós vamos ter a sensação e a certeza de que Deus é o nosso provedor em todas as situações. Voltando para o nosso Salmo de número 23, nós lemos o seguinte nos versículos de número 2 e 3. Salmo 23, 2 e 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A segunda lição pela qual eu devo depositar minha confiança em Deus é porque se a minha confiança estiver em Deus, eu vou ser bem orientado. Se tem uma coisa que tem nos abalado nesses últimos dias, é o fato de nós não podermos confiar em nenhuma notícia que chega até nós. Tem sido difícil até checar determinadas fontes. Por vezes nós temos percebido a inclinação para um lado ou para outro. Então, como até a gente já esteve orando aqui nessa noite, a gente percebe que os governos não estão se comunicando, governo federal, estadual, municipal, cada um tentando trabalhar de uma forma, tentando obter os seus recursos médicos de maneira independente, ou seja, eles estão divididos no que diz respeito a isso. E isso faz com que a sociedade também esteja dividida. A gente percebe isso nas conversas que nós temos, ainda que virtuais, percebe isso também nas mídias sociais, no Facebook, no WhatsApp. Uma hora chega uma conversa no tocante a uma coisa, outra vez chega no que diz respeito a outra. Fica em casa, sai de casa. Se você ficar em casa, você vai passar necessidade. Se você sair de casa, você vai pegar a doença. Tem sido muito complicado. E isso tem causado um problema. E qual é o problema? O problema da ansiedade. As pessoas têm estado ansiosas e isso acaba trazendo consequências para a vida da sociedade e para a vida do indivíduo também. Uma das coisas que nós temos percebido até por meio de algumas conversas, de alguns bate-papos, de algumas leituras que nós temos feito também durante esse período, por exemplo, é que as pessoas estão irritadiças. Será que isso acontece aqui em Jequié ou está acontecendo em tudo que é lugar? As pessoas estão mais irritadas porque tiveram a sua rotina mudada. Então, por vezes ficava em casa até uma faixa de tempo boa, mas não era o tempo todo. Tinha o seu tempo de sair e trabalhar. Aqueles que podiam também ir tomar um sorvete, ir para uma praça, ficar um tempo fora e depois voltar para a rotina de casa. Mas hoje estamos todos enclausurados. Hoje eu tenho duas crianças, a Sofia de 7 anos e a Alice vai fazer 2 anos, e aí as duas estão em casa e os deveres chegam para a gente fazer, né? E aí aquela atividade que era terceirizada, que uma professora fazia,
de estar ali na parte principal ensinando a criança, mostrando vídeo e outras coisas, isso está sendo feito dentro de casa. E aí junta, né? Aquela quantidade de pessoas ao mesmo tempo dentro de casa, com tarefas que não eram comuns para serem feitas. E aí o que acontece? A irritabilidade, a vez por outra a gente acaba explodindo, discutindo, quando normalmente não discutiríamos. É a ansiedade trazendo irritabilidade para as nossas relações. Fobias também. Existem pessoas que estão com medo absurdo de sair de casa. Deve-se evitar sair, mas por vezes a gente não tem o que fazer, a gente precisa sair, precisa comprar algumas coisas para dentro de casa, alimentos, ir ao banco, fazer outras atividades. E o que acontece? A fobia está tanto, né, por conta daquilo que a pessoa leu, entendeu, que ela fica com pânico de sair de casa e pode ser capaz de ter um ataque de nervos aí, só por pensar na necessidade de sair para fazer alguma coisa. E também eu já tenho ouvido falar sobre pessoas que estão sendo atingidas por insônia. Por quê? Essa mudança na rotina acaba mexendo com o nosso relógio biológico também. Então a pessoa ela tinha o horário certo para acordar, tinha o horário certo para trabalhar, para almoçar, quem sabe até para tirar, se pudesse, né? Fosse um privilegiado, tirar aquela pestana de tarde, dar aquela cochilada, depois voltava para casa. Alguns iam estudar, outros iam fazer qualquer outro tipo de atividade. E essa rotina foi toda quebrada, está dentro de casa. Por vezes a pessoa acorda mais tarde, mesmo tentando trazer o trabalho para dentro de casa, tem certas flexibilizações. E isso acaba mexendo no relógio biológico. E não são poucas as pessoas que nós temos ouvido que elas foram abaladas também por conta disso. Então é a ansiedade que acabou mexendo no nosso coração, no nosso ser. Isso acaba também sendo transmitido para o nosso corpo. E isso faz a gente pensar que nunca nós fomos tão informados acerca de algo, nesse caso sobre uma doença, e nunca esse fato de estar tão informados sobre essa situação nos fez tão mal, porque nós não estamos sabendo tratar essa informação que está vindo para nós, seja essa informação verdadeira ou não. E aí nos versículos 2 e 3, o que a gente percebe é a ovelha seguindo o comando do seu pastor. Lembra que eu falei que as ovelhas elas conseguem reconhecer, mesmo que elas estejam misturadas dentro de um aprisco entre outras ovelhas, elas conseguem reconhecer a voz do seu pastor. E aí quando é a hora certa de sair do aprisco, ela sai. Quando é a hora certa de se alimentar em uma determinada campina, ela vai se alimentar. Quando é a hora de descansar em alguma pastagem, ela também descansa. Quando é a hora de beber água em uma determinada fonte, ela bebe. Quando é a hora de percorrer algum caminho tortuoso, mas de maneira correta, ela também faz isso, porque ela segue a orientação correta do seu pastor. Algo semelhante foi dito por Jesus em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 10, no versículo de número 27. E eu quero ler aqui para você, João, capítulo de número 10, no versículo de número 27. O texto diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha aí que bênção. Se nós queremos ser conduzidos corretamente, tomando as melhores decisões, a primeira coisa que a gente deve fazer é buscar orientação em Deus, para que Ele possa dar paz ao nosso coração e assim nós possamos ser guiados corretamente. O Senhor não quer trazer ansiedade ao nosso coração, o Senhor não quer trazer desespero. O que Ele quer trazer é refrigério. Ele quer trazer descanso. Ele quer trazer restauração. Interessante que a palavra refrigera-me é uma palavra que diz respeito a algo que volta atrás. É como se o texto estivesse falando
em trazer a paz que tinha antes daquela situação adversa acontecer. E é isso que o Senhor quer fazer. Não somente depois que a pandemia passar ou durante esse período, o desejo de Deus é que o nosso coração venha estar em paz, venha estar refrigerado, venha estar restaurado, que a nossa alma possa ser curada de todo sentimento que não agrade a Ele, que faça mal a você durante todos os dias da nossa vida. O que é isso? Isso é o avesso da ansiedade. Então o desejo do Senhor não é que você venha estar ansioso por coisa alguma. Ele quer que a paz, Ele quer que o amor, Ele quer que a bondade, Ele quer que a tranquilidade faça parte do seu coração. Mas para que isso aconteça, você precisa depositar o seu coração, a sua esperança nele. Então a segunda lição que nós aprendemos hoje do porquê é que eu preciso confiar em Deus como meu supremo pastor é essa. Se eu deposito a minha confiança em Deus, eu vou ser bem orientado. O governo está aí para nos orientar, por vezes alguns artigos podem nos orientar, mas a primeira e a principal das orientações deve vir da parte do Senhor e essa deve produzir paz ao nosso coração. Tem você estado em paz? Eu espero que sim. Isso venha a ser fruto do seu relacionamento, da sua confiança completa em Deus. A terceira lição que nós vamos aprender nessa noite vem por meio da leitura do versículo de número 4 do Salmo de número 23. O versículo 4 do Salmo de número 23 diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A terceira lição que nós aprendemos dessa noite do porquê que eu preciso colocar a minha confiança em Deus é a seguinte: se a minha confiança estiver em Deus, de fato, eu vou estar seguro. Uma das coisas que a gente precisa falar também acerca das ovelhas é sobre o seu comportamento. As ovelhas elas costumam ser extremamente tenras, carinhosas, afetivas. E eu já falei dessa relação que acaba tendo, essa afetividade acaba sendo recíproca, tanto do pastor com as ovelhas, quanto em relação das ovelhas com o seu pastor. E no que diz respeito à índole, eu queria que você prestasse muita atenção e não levasse de forma alguma para o coração, mas a índole da ovelha, ela costuma variar de ser alguém, de ser um animal dócil, até ser um animal extremamente lerdo, tá? E isso de forma alguma, a gente está colocando isso nos ombros nossos enquanto ovelhas. Lembre-se que isso aqui é uma poesia, é uma analogia, é uma espécie de identificação que o salmista Davi está fazendo no que diz respeito à figura da ovelha e também à figura do pastor. Mas isso é uma característica da ovelhinha, né? A ovelhinha, apesar de toda a sua afetividade, da sua doçura, ela pode chegar ao extremo também de ser bem lerda. Ela não sabe de forma alguma se defender. E por conta disso ela pode se tornar uma presa fácil para os seus inimigos. Sejam outros animais, né, lobos, em algumas partes podem ser ursos também, leões, como é o caso de ladrões ou até acidentes podem acontecer por conta de toda essa maneira dócil de ser da ovelha. Eu vou encerrar rapidamente aqui a transmissão no Instagram, porque já está terminando o tempo, mas vou reiniciar ao mesmo tempo para que a gente possa continuar aqui a lição, tá bom? Porque o tempo aqui no Instagram é limitado. Só um instantinho. Não acabou não, filha. Viu? E por que você tirou do seu? Estou reiniciando. Já reiniciei aqui a transmissão no Instagram. Só vou esperar retornar um pouquinho, alguns segundos. Daí uns 30 segundos para que os nossos irmãos que estavam acompanhando aqui pelo Instagram possam retornar.
E aí a gente continua aqui com a meditação. Ela já estava entrada. Pronto, boa parte dos irmãos aqui retornaram. Para os irmãos perceberem, né, a diferença da ovelha para outros animais. Eu quero contar uma história engraçada. Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma irmã lá na cidade de Itaberaba. E ela morava numa área assim um pouco mais descampada. E as pessoas, por vezes, elas criavam alguns animais. Dentre alguns desses animais que eram criados, tinham cabras, né? E eu lembro que na porta da casa dessa irmã tinha algumas cabras. Não pertenciam a ela, tá? Algum vizinho criava cabra e acabou deixando ali aquelas cabras soltas. E, moço, eu lembro que eu ali chamando a irmã, ela demorou um pouquinho de atender a porta e as cabras foram se aproximando de mim, né? E eu tô vendo ela se aproximando e eu digo, eu vou ficar parado. Vai que elas sejam igual a cachorro, se a gente ficar parado, não demonstrar medo, elas não vão avançar em cima da gente. Oh, que nada. Elas deram aquela recuada assim, uma delas, né? Deu uma recuada e aí veio com tudo, né? Com a cabeça, com o chifre dela pra cima de mim. E eu só fui de me defender, né? Botei o joelho enquanto batia na porta para a irmã atender, né? E ela fez isso assim umas 2 vezes, alguém apareceu e aí espantou a cabra e aí ela foi embora. Voltei porque a irmã apareceu e eu pude entrar na casa. Então, se tem uma coisa que a cabra sabe fazer, de alguma forma, ela sabe se defender. Coisa que a ovelha ela não faz. A ovelha é um animal extremamente frágil. Além disso, elas também não enxergam muito bem. Alguns estudiosos dizem que elas enxergam poucos passos na frente ali do seu nariz e elas se assustam com muita facilidade. E aí como é que faz então nessa situação toda? Aí o segredo da proteção está em quem? Não vai estar na ovelha. O segredo da proteção, né, vai estar no pastor. Normalmente o pastor ele andava armado, né? Armado entre aspas. Normalmente ele tinha ali um bordão, que era uma espécie de um porrete, né? de uma vara ali que tivesse alguns itens na ponta desse bordão. Poderia ser algum pedaço de metal para que de alguma forma pudesse afugentar alguns inimigos, alguns animais. E olha uma outra coisa que o pastor também tinha, era a tal da atiradeira, funda ou estilingue. Isso lembra alguma coisa a você? Isso vai lembrar o rei Davi, né? Eles eram muito hábeis e é dito que essa atiradeira ela tinha uma precisão muito grande. Então, por conta disso, essa inclusive foi a arma que foi usada por Davi para acabar com a fera, né, com o gigante filisteu Golias e assim dar aquela vitória ao povo de Deus. E além disso tinha também o cajado. O bordão era realmente para defesa. O cajado poderia ser utilizado tanto na questão da defesa, para espantar alguns animais, poderia ser usado para se apoiar também em algumas planícies, como poderia também ser usado para puxar a ovelha para perto de si, né? Então, se a ovelha estivesse muito longe, estivesse em perigo, por meio do cajado, o cajado ele tinha assim uma ponta curvada, e aí por meio do cajado poderia ser puxada aquela ovelha para perto de si. Quando o texto bíblico ele está falando em andar no vale da sombra da morte, esse andar no vale da sombra da morte, ele representa as provações e as tentações que a gente passa ao longo da vida. Eu não sei como é que está escrito aí na sua versão, provavelmente esteja como a minha, que fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte pode dar a impressão de que a gente pode ou não passar por esse vale da sombra da morte, mas o termo original está escrito quando eu passar pelo vale da sombra da morte, ou seja, ele entende que em algum momento ele vai passar
por um momento difícil, por um momento adverso ao longo da sua vida, seja ela uma provação, aquilo que nós chamamos de deserto, uma situação que faz com que a nossa fé venha a ser provada e aprovada, ou pode ser uma tentação, algo que queira nos inclinar para pecar, para cometer atos que desagradem ao coração do Senhor. Mas o salmista Davi, ele tinha uma confiança que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo passando pelas situações difíceis, o Senhor, o pastor rei, ia sustentá-lo em todas as situações e iria dar forças de todas as formas e em todo o tempo. Nós não seremos poupados das más situações. Entregar o coração a Deus não significa nunca mais ter dificuldade, não significa parar de sofrer. Pelo contrário, quando nós entregamos o nosso coração a Deus e procuramos viver uma vida que agrade a Ele, pode ser que as dificuldades, que as provações aumentem ainda mais. Mas o bom é saber que em nenhuma dessas adversidades, em nenhum momento que nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós estaremos sozinhos. A companhia do Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É interessante que o Senhor Jesus, inclusive, ele falou sobre a tristeza que é alguém não ter essa companhia, não ter esse pastoreio. Se você abrir em Mateus, no capítulo de número 9, no versículo de número 36, você vai ver que Jesus ele tinha um olhar para a multidão e enxergava a multidão de uma determinada forma. Mateus 9, 36. O texto diz: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se ou teve íntima compaixão delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. É assim que nós ficamos quando tentamos ficar seguros na nossa própria força. Se nós acharmos que nós estaremos seguros do vírus simplesmente pelo fato de ficar em casa, se nós acharmos que estaremos seguros pelo fato de nos praticar higiene muito bem, se nós acharmos que estaremos seguros em qualquer ocasião da nossa vida por qualquer ato pessoal, nós estaremos enganados. A nossa segurança de fato vem em depositar o nosso coração no Senhor. Porque mesmo que de alguma forma essa doença chegue até nós, chegue ao nosso arraial, nós não vamos perder a esperança, nós não vamos ficar aflitos, nós não vamos ficar cheios de ansiedade, porque no vale da sombra da morte, o Senhor, Ele quer ser a nossa companhia. Lembre que o cetro, o bordão e o cajado, para os inimigos do Senhor, eles são instrumentos de juízo. Mas para nós, o texto bíblico deixa claro que eles são instrumentos de conforto e de proteção. Para quem? Conforto e proteção para aqueles que são ovelhas do rebanho do Senhor. Então a terceira lição que a gente aprende nessa noite é essa. Por que eu preciso depositar minha confiança no Senhor? Porque se a minha confiança estiver em Deus, eu de fato vou me sentir seguro. Vou tomar todas as medidas de higiene, vou evitar sair de casa, vou fazer aquilo que as autoridades vão dizer, mas quando passarmos por situações adversas, eu estarei com meu coração em paz, porque o Senhor estará comigo. A quarta lição vem por meio dos versículos de número 5 e 6. Nos versículos 5 e 6 do Salmo 23, nós lemos o seguinte: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
A quarta lição que nós aprendemos por meio da leitura desse salmo, do porquê que eu preciso colocar a minha esperança, a minha confiança no Supremo Pastor, é a seguinte: se a minha confiança estiver em Deus, nós seremos mais do que vencedores. Nós seremos mais do que vencedores se a nossa confiança estiver plenamente no Senhor. Alguns estudiosos, eles dizem que nós podemos enxergar esse finalzinho do Salmo de número 23 de uma maneira diferente. Alguns entendem que há uma outra figura que entra aqui. Do versículo de número 1 até o versículo de número 4, nós estaremos falando de fato de um pastor cuidando de sua ovelha, e essa é a relação Davi enquanto ovelha e o Senhor como supremo pastor. E que a partir do versículo de número 5, versículo 5 e versículo 6, nós temos aí uma outra figura. Agora seria a figura de um anfitrião tratando bem o seu convidado. Então, qual seria a ideia para esses que pensam que há uma mudança aí de personagens? A ideia é que haveria um fugitivo, e esse fugitivo, fugindo do seu clã, ele buscaria abrigo na tenda de um sheik, por exemplo. E era característica muito comum, principalmente naqueles dias, que alguém que buscasse abrigo em uma casa recebesse esse abrigo e recebesse a hospitalidade da melhor forma possível. Então aquele sheik, ele iria providenciar tudo o que era necessário para que aquele fugitivo, que agora não era apenas um fugitivo, mas era um convidado daquele anfitrião, ele pudesse ser tratado bem. Então ganharia proteção daquele anfitrião, do dono da tenda, ele seria alimentado, também seria perfumado para que ele tivesse uma aparência melhor. E depois de todos esses cuidados, esse anfitrião, esse sheik, ele ia prover algum tipo de escolta pessoal para que aquele fugitivo, que agora não era apenas um fugitivo, era um convidado dele, pudesse chegar em segurança até a sua casa. Quando o fugitivo ele chegava na casa do anfitrião, os inimigos eles paravam de perseguir, porque os inimigos não poderiam adentrar na casa do sheik, né, na casa do anfitrião. Acabou a perseguição. Os inimigos ficavam à porta, e enquanto eles estavam à porta, o anfitrião tratava muito bem aquele seu convidado e depois o conduzia em paz e segurança até o seu lar. Outros entendem que não há uma quebra de pensamento, que os personagens na verdade são os mesmos. Agora, como se trata de uma poesia, é como se Davi continuasse poetizando aqui e falando sobre um aspecto semelhante. As duas figuras os irmãos vão perceber que são semelhantes. Então aqueles que entendem que não há uma mudança de personagens vão dizer o seguinte: na verdade Davi continua falando acerca do relacionamento ovelha e pastor. Nesse caso, as ovelhas seriam conduzidas por lugares planos. Então a mesa que está preparada aí na presença dos inimigos, na verdade seria uma maneira simbólica de falar dos lugares planos pelos quais o Supremo Pastor faz com que essas ovelhas venham passar, apesar das dificuldades. Os inimigos seriam as dificuldades, seriam os terrenos diferenciados, seriam os perigos que estão ao redor das ovelhas. Então isso representaria aí um terreno plano, um terreno seguro, no qual o pastor ele faria com que as ovelhas passassem em segurança. E qual é a ideia? A ideia é que ao final desse percurso o pastor conduzisse essas ovelhas até o aprisco, ou um lugar seguro, aonde as ovelhas elas teriam também a provisão, seriam guardadas de toda e qualquer dificuldade. Se diz que esses apriscos eles eram murados de fato, tinham muros de pedra ao redor deles, por vezes espinhos sobre esses muros para dar segurança. E o pastor ele seria essa porta de acesso. Alguns dizem justamente isso, que o pastor ficaria na porta, ele seria esse acesso e ninguém entraria ali, a não ser que passasse pela figura do pastor. Jesus ele também ele se referia como a porta. Ele seria então essa espécie de porta para esse aprisco, aonde as ovelhas
elas são guardadas em segurança, onde elas são alimentadas, aonde elas são ungidas. Nesse caso, o unguento era passado, um óleo sobre a cabeça, sobre a testa da ovelha, como uma espécie de repelente contra insetos, ou às vezes até para tratar algum tipo de ferida também. Nos dois casos, o que a gente percebe é que para que haja essa assistência, seja da parte do anfitrião em relação ao convidado, seja da relação da ovelha com o pastor, há uma aliança. E essa aliança, ela garante esse bom cuidado, esse bom atendimento. Tanto do convidado, acerca do anfitrião, o anfitrião cuidando do convidado, quanto do pastor cuidando da ovelha. Então perceba que, independente da figura ter mudado ou não vai mudar muito a interpretação do que o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele quis passar para nós. Uma lição muito importante que vai ficando aqui é que, mesmo que a gente não consiga tudo o que deseja nessa terra, porque há aqueles que acham que nós vamos desfrutar de tudo que essa terra pode dar, mas o que fica bem claro aqui, por meio dessa leitura que o Senhor nos fez ter sobre o Salmo, é que mesmo que a gente não consiga tudo o que a gente deseja nessa terra, o Senhor tem preparado algo muito melhor para nós nessa caminhada rumo aos céus. Algo semelhante acerca disso nós podemos ler no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1. João, Evangelho de João, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1. Do versículo de número 1 até o versículo de número 6. O texto bíblico vai dizer o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim, diz o Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Aleluia! O Senhor não quer que a gente fique perturbado. O Senhor não quer que o nosso coração fique cheio de ansiedade. O Senhor não quer que a gente fique pensando como é que nós vamos trabalhar, o tipo de hora extra que nós vamos precisar fazer, quantos empregos nós vamos precisar ter para conseguir ter tudo aquilo que nós desejamos nessa terra. Há algo muito maior separado para nós no porvir. E essa segurança o Senhor quer colocar nos nossos corações. Qual tem sido o foco da sua vida? Qual tem sido o alvo da sua vida? O que tem ocupado a sua mente? O que tem feito com que você tome decisões certas ou equivocadas no que diz respeito à condução do seu ser durante o seu breve tempo de caminhada aqui na face da terra? Deus quer te conduzir para o céu. O céu é uma realidade. O céu não é conto de fadas, não é história da carochinha. Ele quer fazer com que eu e você cheguemos até lá. Ele preparou o lugar. Ele é o caminho para que a gente chegue até Ele. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente faça uma aliança com Ele. Para que nós possamos ser conduzidos até o céu, é necessário darmos as mãos ao Senhor. E como é que isso é possível? Eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia aí em Romanos. Romanos,
no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 33. Romanos 8, a partir do versículo de número 33. Diz assim a palavra de Deus: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Uma coisa que nós falamos em um dos nossos estudos na quarta-feira é sobre esse termo que está descrito no versículo de número 27, porque somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E uma coisa que nós falamos é que esse texto está dizendo que aqueles que seguem a Cristo Jesus, aqueles que têm aliança em Cristo Jesus, em todas as dificuldades que acontecerem, a sensação será melhor do que a de ser um vencedor em uma batalha, ser vencedor em uma guerra. Porque no nosso dia a dia, nas situações que nós passamos, nós podemos aos nossos olhos perder. Nós podemos perder pessoas, nós podemos perder emprego, nós podemos perder saúde, mas em tudo isso não ter a nossa fé abalada. Por quê? Porque nós temos confiança de que há algo melhor esperando a nossa vida após a nossa partida nessa terra. E o que é que significa isso? Significa ser mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Cristo nos amou com amor incondicional. Isso quer dizer que não dependeu de algo nosso, da nossa parte, do lugar onde nós nascemos, da cor da pele, do nosso status social, de quanto temos ou não temos. Ele nos amou de tal forma que nada pode nos separar dele. Olha aí que bênção. E o que ele deseja é nos conduzir nesse amor condicional até os céus. Quando estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por tentações, nós vamos passar por lutas, mas o Senhor ele quer nos fortalecer em todas as coisas. Por isso nós precisamos confiar nele, confiar o nosso coração nele, entregar o nosso coração a ele. Nesse caso aqui, seja enquanto um supremo anfitrião, ou seja como um supremo pastor. De qualquer forma, nós precisamos entregar o nosso coração a ele, porque se isso acontecer, ele vai nos livrar de todos os perigos da vida, para que nós cheguemos em paz e segurança à eternidade e possamos entrar no gozo do nosso Senhor e desfrutar eternamente, continuamente da sua presença. Então essa foi a quarta lição desse Salmo de número 23. Se a nossa confiança estiver em Deus, nós seremos mais do que vencedores. Olha quanta coisa boa nós aprendemos por meio de uma leitura mais profunda do Salmo de número 23. Davi aqui se identificando como uma frágil ovelha, tendo aí o cuidado do Supremo Pastor. Ele passou 4 lições muito valiosas para nós. Primeiro, se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, nós estaremos contentes o tempo todo. Nós não sentiremos falta de nada, porque teremos certeza que o Senhor vai prover tudo aquilo que é necessário para a nossa existência aqui na face da terra. Se nós confiarmos, depositarmos o nosso coração em Deus, nós vamos ser bem orientados. Nós não vamos tomar decisões loucas, desenfreadas,
baseados na nossa paixão, mas seremos orientados por aquele do qual a Bíblia declara que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, presente, passado e futuro para ele representam a mesma coisa. Então ele tem a melhor orientação para dar a nós. A nossa confiança nele fará com que nós de fato estejamos seguros. Nós somos frágeis, a nossa vida é um sopro e nada melhor do que confiar o nosso ser, o nosso coração ao Senhor, para que de fato nós não estejamos cheios de ansiedade, cheios de fobia, mas possamos ter a sensação de paz, segurança e tranquilidade pela companhia do Senhor nas nossas vidas todos os dias. E por fim aprendemos que o Senhor ele quer colocar em nós o sentimento de que nele nós seremos mais do que vencedores. Nós podemos perder guerras terrenas aqui, mas o Senhor nos conduzirá de maneira maravilhosa e com sucesso até os céus, se nós tivermos uma aliança com Ele. E eu queria perguntar a você, em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua esperança? Que tipo de notícias tem guiado a sua vida? São as orientações governamentais? É aquilo que você lê na internet? É aquilo que algum colega seu, algum parente seu tem passado para você? Compre isso, compre esse medicamento, faça isso, faça aquilo. É hora de nós buscarmos abrigo, descanso daquele que tem o poder de ser tudo isso para nós. Daquele que pode prover cuidado, abrigo, aquele que pode prover alimento, provisão, aquele que pode dar segurança. E esse alguém é o nosso Supremo Pastor. Deus quer ser o nosso Supremo Pastor para que de nada a gente sinta falta. Vamos colocar o nosso coração em Deus? Coloca aí o seu coração, coloca aí as suas dúvidas, coloca aquilo que tem te dado medo durante esses dias, as suas incertezas. Peça ao Senhor para que Ele entre na sua vida por completo, ministre aquilo que é necessário, para que você não tenha mais o seu coração perturbado, mas possa estar com o seu coração cheio de paz, cheio de esperança, por ser cuidado pelo Supremo Pastor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa ministração que o Senhor trouxe nessa noite aos nossos corações. Obrigado por essas verdades descritas no Salmo de número 23. Por vezes nós lemos como se fosse um mantra, ou lembramos dele diante de uma dificuldade, mas não paramos para meditar em tudo aquilo que o Senhor falou por meio dessa escrita que o Espírito Santo ministrou ao coração de Davi. Obrigado por ter chegado até nós e obrigado por tudo isso que nós aprendemos nessa noite. Nós não queremos estar com o nosso coração cheio de ansiedade, nós não queremos ser guiados por ninguém dessa terra em primeiro lugar. Nós queremos que a nossa orientação primária venha a ser o Senhor, que o nosso cuidado venha a vir da parte do Senhor, que a nossa segurança possa estar no Senhor, que possamos ter certeza de que há um destino fiel, reservado para aqueles que servem ao Senhor. Por isso nós queremos, Deus, reafirmar nossa aliança contigo. Nós confiamos em Ti, nós confiamos na Sua vida e na Sua obra, nós acreditamos naquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário, nos libertando do poder do pecado, do poder do diabo. E nós queremos, Deus, viver uma vida em abundância de graça aos Seus pés, ali, no abrigo que é o Senhor, do lado do Seu bordão, do lado do Seu cajado, para que possamos ser confortados, para que possamos ter segurança. A misericórdia de nós quando nos afastamos, como uma ovelha teimosa tentando de alguma forma buscar novos caminhos. Se há alguma ovelha, Senhor, nesse momento que está em algum caminho tortuoso, que o Senhor nesse momento possa puxá-lo de volta em nome de Jesus com o seu cajado. Puxa de volta essa ovelha em nome de Jesus, que ela possa entender que longe do Senhor não há segurança, não há refrigério, não há provisão. Só o Senhor é capaz de prover tudo aquilo que é necessário
para a nossa subsistência aqui nessa terra. Se há feridas interiores que precisam ser tratadas, serem curadas, que o Senhor também, como supremo pastor da nossa alma, venha curar, venha trazer o refrigério, a restauração, venha voltar a trazer paz no coração daquele que não está em paz. E dessa forma que a gente nunca mais deixe de ouvir a sua voz e de te seguir para onde quer que o Senhor nos conduza. Muito obrigado. Dessa forma nós te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta. Confia nele, confia o seu coração nele e viva essa esperança e esse sentimento nele, em nome de Jesus. Antes de nós encerrarmos a nossa transmissão, eu quero lembrar você que na quarta-feira, novamente nós teremos uma outra live. Nós temos falado acerca de libertação dentro de um viés bíblico equilibrado. E nós gostaríamos de convidar você para estar conosco aqui na quarta-feira. Desculpe, quarta-feira no horário diferente, né? Não é às 19 horas, é às 19h30, no mesmo horário que ocorria a nossa celebração presencial. Então, na quarta-feira, às 19h30, nós convidamos você para estar conosco no nosso culto doutrinário. Sexta-feira, o que nós temos feito é incentivar os irmãos a realizar cultos de oração, culto nos lares. Nós distribuímos o material de devocional e nós temos pedido para que os irmãos, no horário que ocorria a nossa celebração na sede, era sempre às 19h30 da sexta-feira, os irmãos possam se reunir e, se for o caso, até ligar para uma outra pessoa, fazer uma videoconferência, né, algum outro membro da nossa igreja, e ali estar fazendo esse estudo, né? A ideia é que haja um culto familiar. Esse culto da sexta-feira ele não é transmitido online, né? Cada família dentro da sua casa faz isso. Por vezes nós distribuímos algumas causas, outras vezes fazemos um relógio de oração, algo do tipo, mas a ideia é que cada família possa se reunir e ali em casa, redescobrindo a bênção do culto caseiro, possa estar lendo o material, sendo edificado e também intercedendo pelas nossas causas. Então, a gente faz esse apelo para que você não deixe de fazer isso, né? E pelo contrário, redescubra a bênção do culto familiar e liga para um outro irmão, faz aí uma conferência, quem sabe até com mais de uma pessoa. Nós temos outras ferramentas que além do WhatsApp podem prover isso. Então há essa possibilidade, né? Vamos nos comunicar, vamos estar ligando também para os irmãos da nossa comunidade, principalmente, entre em contato. É importante a gente redescobrir a bênção de estarmos ligando, ouvindo a voz do outro pelo telefone, em tempos que nós não podemos visitar um ao outro presencialmente. Então faz isso. Não é uma tarefa só pastoral ligar e ver como a outra pessoa está, não. Liga, por vezes, quem sabe a pessoa ela pode achar melhor se abrir contigo diante de uma situação que tem passado do que com o pastor, por ter vergonha. Então faz isso. Liga em nome de Jesus para alguém. E na próxima sexta-feira, pronto, no finalzinho você faz isso. Hoje eu tô no final. Eu deixo no finalzinho. Mas no final. E no próximo domingo, às 19 horas, nós voltamos a nos reunir para celebrar e para bendizer o nome do Senhor. Vamos cantar o nosso cântico de despedida. Tem sido o nosso cântico de despedida nessas últimas celebrações, aos domingos, a nossa oração noturna, salmo e hino de número 525. 525, oração noturna, por alguns conhecido pela primeira letra da primeira estrofe. Finda-se esse dia. Vamos lá? Finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas
cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Hoje com pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal e em sossego alcanço pouso natural. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Sim, Senhor, essa é a nossa oração. Nós queremos deitar na cama e logo pegar no sono, porque que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Pedimos ao Senhor que tome o nosso coração diante de Ti. Mais uma vez nós rogamos que o Senhor venha retirar toda a ansiedade de nós, em nome de Jesus. Nos ajuda caso seja necessário buscar auxílio, buscar algum outro amparo, para que dessa forma nós sejamos tratados dessa nossa ansiedade. Mas nós queremos, antes de mais nada e primariamente, declarar mais uma vez a nossa confiança em Ti. Nos ajuda a ter essa confiança no Senhor, o nosso Supremo Pastor, em nome de Jesus. O Senhor nos deu uma noite maravilhosa na Sua presença, que amanhã o Senhor possa nos acordar bem, aptos, prontos a levar o Seu Evangelho adiante e nos dar uma semana cheia de paz, cheia de alegria, cheia de contentamento, por saber que o Senhor é o nosso pastor e que de nada nós teremos falta. Dessa forma nós choramos gratos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada parte do corpo de Cristo, presente não somente nessa transmissão, mas em toda a face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém.
Que Deus em Cristo te abençoe. Gente, Eu vou passar aqui para a Sofia, porque Sofia, ela disse que vai tocar violão aqui para você, entendeu? Vai tocar alguma música. não é música não, é só uma parte que eu Pronto, vou então venha para cá tocar uma parte, para o pessoal te ver. na parte da Venha. Ela toca a música dela. Alan, quando acabar a quarentena, você me ensina. Dê um tchau pro pessoal aí, ó. Fala aí, ó. Ó, a avó tá dizendo que tá tudo bonito. A irmã Joelma ali dando amém. Geraldo. Quem ali, a irmã Lênia também. Ó. Dai. Aqui, ó. A avó tá dizendo, tá indo, Sofia. Deia também falando aí. Ai, meu dedo. Tchau. Beijinho, já tô indo embora. Fui. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Obrigado. Você daqui de perto. Vocês de longe também, outros estados, outras cidades. Obrigado, viu? Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até logo mais. Deus abençoe. Tchau, me ensina quando acabar a quarentena.